E até aproveitar a fala do Paulo Paim e dizer que realmente isso nos honra muito e ver essa relação próxima, se vai indo das vaidades pessoais e pensando num propósito muito maior. Eu tenho falado que a 56ª Casa, a legislatura, tem que ficar marcado para a história por conta dessa união, independente de partido, todo mundo focado no melhor do Brasil. Então, fico feliz dessa atitude entre vocês e também aproveitar nosso senador Cajuru e dizer que ontem o senador Alessandro, ele deu entrada de novo na Lava Toga, na CPI. Juntamente comigo, nós dois que buscamos as assinaturas da CPI da Toga. Isso aí, nós conseguimos aí 27 assinaturas e foi dado o reinício ao processo da CPI. Ela volta com força, né, presidente? Se Deus quiser, porque é isso que o brasileiro está pedindo, isso o brasileiro quer bastante. E como eu estava falando aqui, nós não temos que pensar na individualidade, temos que pensar no que o povo brasileiro está desejando. Te agradeço pelas palavras aí proferidas. E muito obrigado pela paciência do tempo. Um abraço aqui a esse outro... Pela ordem, presidente. Foi não. A esse homem baixinho, fraco, né, que não intimida ninguém, o capitão Stevenson. Um beijo. Eu queria aproveitar a questão de ordem no pronunciamento do deputado Cajuru. Ângelo Coronel Baiano, que a Bahia orgulha. Dizer, senador Cajuru, que o Senado ganhou muito com a sua vinda para essa casa, uma pessoa com conhecimento vasto, que trata o seu mandato com seriedade, com altivez, com independência. E eu, aqui como novato, igual a Vossa Excelência, me sinto seu aluno e espero continuar tendo um professor à altura de Vossa Excelência. E quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o senador Paulo Paim, esta figura histórica nesta casa, um homem probo, sério, que muito engrandece o parlamento brasileiro. Parabéns, senador Paulo Paim. Esse que é meu mestre, né? Me chama de... é um brincalhão, né? Baiano. Senador Cajuru, eu já agradeço a ele, viu? Senhor, sou seu, salve-nos neste momento triste que o país vive. Pois não, presidente, eu estou encerrado. Contente e agradecido pela sua paciência. Eu quero convidá-lo a assumir a presidência. Com prazer. E também agradecer. Eu estou começando a gostar dessa cadeira, hein? Ontem eu usei por quase 6 horas, pela 7ª vez. Davi Alcolumbre, meu querido amigo, eu estou gostando dessa cadeira, hein? E agradecer ao Paulo Paim por ter me dado a vez da fala. Vou com o maior prazer. Obrigado, assumir aqui. Meu querido Marco Duval. Agradecidíssimo, pátria amada. Senhoras e senhores, vossas excelências, com a palavra na tribuna, o senador capixaba, que é exemplo e orgulho do Espírito Santo, o senador Marcos Duval, com prazer. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de colocar a minha fala sobre a tristeza situação ocorrida em Suzano. Muita gente tem me pedido para colocar minha posição sobre a tragédia ocorrida lá. Nós falamos que massacres como esse são atentados terroristas. Qualquer situação que leva a terror à sociedade é um atentado terrorista. Fiquei muito triste com a cena, claro, todos nós ficamos. Família pagando um preço muito alto e eterno, né, vendo os pais passando por aquilo. Eu tenho uma filha de 13 anos e a gente se coloca no lugar e vê como seria muito difícil passar por um momento como aquele. E aí, claro, começaram alguns questionamentos sobre a posse, a liberação da arma, a questão da arma no Brasil, o estatuto. E eu queria colocar a minha posição, a minha experiência ao longo desses 20 anos trabalhando, dando instruções ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a primeira escola que passou por isso foi a escola de Columbine, e essa escola teve essa amarga experiência, e eles entenderam que todas as vezes que começava a ter massacre desse tipo, de pessoas entrando na escola e matando, nós chamamos de active shooting, ou atirador ativo,
a polícia americana entendeu que ela não tinha tempo hábil para chegar até o local e neutralizar o atirador e salvar quantas vidas fossem possíveis. Então o tempo era fundamental. Entenderam que a polícia, que a SWAT não teria essas condições, essa velocidade para chegar a tempo. Entenderam que a polícia ao redor também não tinha condições de poder adentrar uma escola e conseguir neutralizar esse atirador a tempo, salvando as crianças. E começaram a estudar que isso acontecia em todas as escolas que tinham a lei que proibia o uso ou entrar armado na escola, tanto em escolas ou shoppings, todos os lugares onde era proibido as pessoas estarem portando armas, foram esses locais que aconteceram essas tragédias dos atiradores ativos. Eles entenderam que a resposta precisava ser rápida e para isso começaram a capacitar os vigilantes que faziam a segurança das escolas, começaram a capacitar inclusive até professores para que pudessem ter a habilidade de neutralizar um atirador ativo. Neutralizar, quando nós falamos no nosso meio, é realmente tirar a vida daquele que está tirando a vida de pessoas inocentes. Infelizmente, é uma nova modalidade de crime, não vai parar em nenhuma parte do mundo, ele vai infelizmente continuar, porque cada um que faz em qualquer parte do mundo incentiva outros a fazerem, porque eles gostam da publicidade, eles gostam de gerar esse pânico, são pessoas com distúrbios mentais e que não há outra forma, como eles sempre fazem, de no final até cometer o próprio suicídio. A gente precisa entender o que seria e a responsabilidade do brasileiro de ter posse ou de ter porte. É uma questão muito polêmica para nós no Brasil, porque nós no Brasil entendemos que todo mundo que anda armado é bandido, mas infelizmente depois do estatuto, essa é a realidade, que todo mundo que anda armado hoje, se não é polícia, é bandido. E nós temos que agora mudar um pouquinho e tirar esse tabu, porque muito cidadão do bem, também portando arma, ele é uma força aliada da polícia. A polícia americana vê as pessoas, o cidadão honesto, o cidadão que tem e merece ter o seu porte, como uma força aliada da polícia. O cidadão que tem a sua posse de arma na sua casa, ele vai estar protegendo a sua família como uma força aliada da polícia, até a chegada dos policiais. Como hoje nós vemos, nós gostaríamos que também tivesse um bombeiro a cada esquina. Hoje nós temos um extintor de incêndio dentro de cada corredor de cada prédio. E essa posse dessa arma representa como se fosse esse extintor. É algo para se colocar em uso numa situação emergencial até a chegada das pessoas, dos profissionais da segurança, para conseguir então resolver a situação. Nos Estados Unidos, reforçando, o cidadão honesto com porte de arma é uma força aliada da polícia. O que está se discutindo, a facilitação da posse, do porte, não é que vai estar sendo colocado à venda em qualquer lugar no Brasil e qualquer pessoa pode adquirir. Não é isso. Hoje, você, para ter o seu porte ou sua posse, você precisa ter sua habilidade técnica comprovada, você precisa ter todos os seus testes psicológicos também comprovados, você precisa ter emprego fixo, você não pode ter nenhum histórico criminal, não pode estar respondendo nenhum processo criminal, então a exigência é muito forte e tem que ser e vai permanecer sendo. O que está se colocando é a subjetividade que hoje o delegado da Polícia Federal tem, quando ele pede um relatório que você possa escrever o motivo que você quer ter aquela posse ou aquele porte de arma. Quando a gente faz esse texto e coloca para o delegado quais são os motivos, como fica muito subjetivo, fica a decisão unicamente de cada delegado decidir se permite ou não aquele cidadão ter a posse ou a porte. O que nós estamos, o brasileiro está desejando é que isso seja de forma igualitária, técnica e dentro dos requisitos que são exigidos hoje, né? Da habilidade técnica de tiro, dos testes psicológicos, não ter antecedentes criminais, ter emprego fixo, maior de 25 anos, isso tudo continua e não vai ser e nunca foi a bandeira das pessoas que querem ter a possibilidade de se defender e defender a família, que isso também fosse retirado. Muito pelo contrário, isso todo mundo é unânime que deve se permanecer.
Então, quando a gente consegue e acaba vivenciando o que nós vivenciamos lá no massacre em Suzano, a gente tem que refletir e não podemos radicalizar achando que o decreto do presidente de facilitar a posse de arma, isso vai aumentar. Eu quero colocar um exemplo para vocês, para todo mundo que está assistindo e para todo mundo que está aqui acompanhando. Se na sua casa, na sua rua, você bota na porta da sua casa uma placa escrito: aqui todo mundo está armado. E seu vizinho, ele que é um desarmamentista, que a gente tem que respeitar a opinião de todos, vivemos numa democracia, ele coloca também na porta da sua casa que ele é um desarmamentista. O assaltante, aí eu pergunto para vocês, quando lê essas placas na porta, qual casa que ele vai invadir? Qual casa ele tem certeza que ele vai entrar e não vai ser morto, não vai ser ferido? Vai ser a casa daquele desarmamentista. Porque qualquer ser humano, seja ele criminoso ou não, ele quer preservar a própria vida. E ele não vai entrar numa casa onde as pessoas estão armadas. E nos Estados Unidos é assim, quando você entra no Texas, tem uma placa no Texas bem grande: Welcome to Texas. Bem-vindo ao Texas. Aqui todos nós portamos armas. Aqui temos os melhores presídios dos Estados Unidos. Aqui, se você matar, você morre. E essa placa é em todas as entradas do estado. E nas ruas, nas cidades, a mesma coisa. Nessa rua, todos usam arma. E assim, tem um dos menores índices de violência e de assassinato nos Estados Unidos. Estados que decretaram a retirada, né, de armas do cidadão foram estados que aumentaram o nível de criminalidade. Arma, esquecem, é uma utopia, é um sonho que nunca vai acontecer, achar que um dia nós vamos conseguir desarmar os bandidos, os assaltantes, os criminosos. Esquecem disso. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo e não vai acontecer em nenhuma parte do mundo. Esse criminoso que entrou nessa escola, ele tinha um revólver também raspado, comprado de um traficante. Armas ilegais sempre vão existir. Então nós não podemos ter um sonho fora da nossa realidade de que seria possível desarmar o cidadão desonesto, o criminoso, e somente policiais terem armas. Então esquecem que isso nunca vai acontecer. O que nós temos que criar no Brasil é uma nova cultura, um entendimento que o cidadão de bem, honesto, armado, ele é uma força aliada da polícia. Eu lido e porto e manipulo armas há 30 anos. Tenho meu porte de arma federal e nem por isso eu matei alguém, eu sou um criminoso, apontei para alguém, deu um acidente ou alguém me tomou arma, alguém me roubou. E muito pelo contrário, ela sempre não só me protegeu, mas sempre protegeu pessoas próximas a mim e pessoas que estavam sofrendo violência em momentos que eu tive que intervir. Então, a gente tem que parar de achar que a arma tira vida, porque para nós que lidamos com ela, a gente tem a arma como uma proteção da nossa vida. Então, é utopia achar que um dia o Brasil ou qualquer outro país do mundo vai conseguir desarmar os criminosos. Isso nunca vai existir, infelizmente. Então, o que nós temos que se preocupar também é para que esse tipo de situação não cresça aqui em nosso país, é criar comissões em escolas, entender que crianças e adolescentes que acabam tendo essa ideia de crime, de terrorismo, ela precisa ter um acompanhamento, porque sempre é colocado alguns comportamentos diários que é fácil perceber que essa pessoa não é uma pessoa equilibrada, não é uma criança ou um adolescente equilibrado. É falta também da presença do pai. O pai é que coloca a lei, que coloca os limites para os filhos. Os pais hoje estão ausentes dentro das suas casas. Não digo, não precisa estar casado, mas o fato de ser pai, você tem que estar presente, independente se você mora ou não com seu filho, mas você precisa estar presente na vida dele, porque você, pai, é que vai colocar os limites, e limites são as leis que nós seguimos numa democracia. Então, se ele não consegue e não tem o aprendizado de quais são esses limites dentro de casa, ele acaba ultrapassando os limites que são as leis fora de casa. Então, a nossa sociedade está doente
pela falta do pai, nossa sociedade está doente porque não há respeito mais pelos professores, pois crianças e adolescentes não respeitam as autoridades dentro da escola, e nós precisamos agora entender que também a educação é fundamental para que a gente possa mudar o rumo do Brasil. Eu não estou falando e jamais seria irresponsável em dizer que colocar a arma na mão do cidadão já estaria resolvido o nosso problema. Isso seria dos fatos a serem feitos para a solução. Nós temos que investir em educação, nós temos que investir em reestruturação familiar, nós temos que investir em construção de novos presídios, porque a população cresce e a gente precisa ter vaga. Não significa que quem constrói presídios foi incompetente na construção de escolas. Isso também é uma outra utopia. Nós temos que entender que, ao mesmo tempo, temos que construir escolas, gerar empregos, nós temos que, infelizmente, construir mais presídios. A sociedade mundial, não só brasileira, cresce, e dessa forma cresce também criminosos que não querem seguir o caminho natural, honesto de ser um trabalhador, de conseguir os seus recursos com muito suor, e vão buscar formas mais fáceis de buscar esses recursos, como também pessoas que nascem com distúrbios, que são criminosos, que acabam cometendo crimes hediondos e não podem estar mais convivendo com a sociedade. A nossa legislação, nosso Código Penal precisa ser revisto. Eu espero que a gente possa fazer isso aqui nessa legislatura, e dizer para vocês, para os familiares, meus pêsames, me coloco à disposição de vocês no que for preciso. Sociedade, não vamos ir pela palavra no populismo, usar essa situação para tirar alguma vantagem ou acabar sendo protagonista de algo que a sociedade não quer. Vamos estar unidos, entender o que a sociedade clama, e a sociedade tem clamado pela possibilidade e o direito de fazer a sua própria defesa e a defesa da sua família. Tenho certeza, como eu disse, que se tivesse um segurança armado naquela escola, não teríamos uma tragédia tão grande desse tamanho. Com toda certeza, esse segurança armado teria intervido. Então, tanto é que também, se tivéssemos um cidadão honesto, um pai de uma família, entrando na escola ou deixando o seu filho, se ele tivesse também o porte, ele com certeza teria intervido nessa situação, como aconteceu de uma policial feminina anos atrás, que estava na porta da escola, quando um assaltante foi fazer o assalto aos pais que estavam na porta da escola, com grande possibilidade de ter invadido a escola, e ela acabou intervindo e neutralizou aquele assaltante, e hoje ela até virou uma deputada federal por conta disso. Então, dizer para vocês que esquecem que um dia nós poderíamos desarmar todo criminoso. Isso não vai acontecer. Desculpa dar essa péssima notícia, mas nenhum país conseguiu isso. Então vamos pensar em outras maneiras, numa reeducação, e vamos pensar que temos que dar direito para aquelas pessoas que têm condições de portar uma arma, que têm condições de ter a posse da sua arma na sua casa, elas possam ter esse direito. E caso elas cometam um crime, que isso é muito difícil na estatística de todos que têm porte, posse, mas caso aconteça, que ela também seja severamente penalizada por esse ato criminoso. Então deixo aqui a minha mensagem, agradeço a todos, e que a gente possa continuar, e que a 56ª legislatura possa fazer a diferença na história desse país. Muito obrigado. Senador Marcos Duval Capixaba, Vossa Excelência usou essa tribuna para um assunto tão triste, de uma forma equilibrada, falando do coração, falando da sua alma. O senhor não leu nada. E eu fiquei muito feliz de ouvi-lo, porque eu jamais, ali ou aqui pela 8ª vez ocupando essa cadeira da presidência do Senado, que Vossa Excelência voltará a usá-la para seguir a sessão, eu jamais vou politizar esse caso, jamais. Isto para mim é nível subterrâneo. Mas, como jornalista, eu resumiria esse riquíssimo pronunciamento seu com uma frase: a melhor arma é a educação. E que o Brasil saiba, senhores senadores e pátria amada, isso aqui, ó, presidente Isalci Lucas, isso aqui, ó, açúcar. O açúcar, o martelo, a faca
matam mais do que uma arma. Entendeu por que eu não quero politizar? Isso aqui, açúcar, diabetes. Isso mata mais do que arma no mundo inteiro. Parabéns pelo vosso pronunciamento e volte a ocupar o seu lugar aqui, por fineza. Obrigado, um bom dia a todos. Bem, só para dar sequência aqui e agradecer ao